Oi, gurizada, eu sou a Prof. Veri, você já conhece, Prof. de Química, e a gente veio de novo dar mais umas diquinhas para ajudar vocês um pouquinho. Vamos falar um pouquinho de funções inorgânicas, tá? Como é que se reconhece uma função inorgânica? Existem 4, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Lembrar que os ácidos tem que ter, vai possuir o cátion H+, no início da forma. Lembrar que as bases é toda substância que tem o OH, ou seja, que tem o ânion no final da fórmula. Os sais, eles são substâncias que vão ter que ter o cátion diferente do H+, e o ânion diferente do OH-. E um óxido eu reconheço porque tem que ser um composto binário, somente 2 elementos, e o último elemento, o elemento mais eletronegativo, tem que ser o oxigênio. Relembrando de novo, um exemplo de ácido, H2SO4, o H, lembra? Bases, NaOH, finalzinho, OH. Sais, tem que ter, lembra? Cátion diferente de H+, ânion diferente de OH-. E óxido só pode ter 2 elementos e o mais eletronegativo, o oxigênio. Ainda falando dessas funções inorgânicas, priorizando ácidos. Existem 2 tipos de ácidos, os hidrácidos, que são ácidos que não têm o elemento oxigênio, certo? Existem também os oxiácidos, que têm, além de hidrogênio, também o elemento oxigênio. Voltando a falar em hidrácidos, a gente pode classificá-los quanto à força ou grau de ionização. Existem 3 hidrácidos que são fortes, o HBr, o HI e o HCl. Moderado só tem um, que é o HF, e todos os demais hidrácidos são fracos. Agora falamos então dos oxiácidos. Os oxiácidos eu tenho que pegar o número de oxigênios que eu tenho presente na fórmula e diminuir no número de hidrogênios ionizáveis. Se o resultado desta continha der 2 ou um valor acima de 2, o ácido é forte. Se der 1, moderado, mas se der 0, fraco. Dentro dessas funções inorgânicas, a gente pode salientar um tipo de reação característico, que é a reação de neutralização. Lembrar que reação de neutralização é quando eu tenho um ácido, que eu junto com uma base, que vai formar um sal mais água. Ou seja, se eu quiser neutralizar alguma coisa que seja ácida, eu tenho que colocar ali uma base. Ou seja, se eu tiver o HCl, que é um ácido, eu só posso neutralizar com uma base, por exemplo, hidróxido de sódio. Isso vai formar um sal mais água. Por exemplo, se na natureza eu tenho um solo que está muito ácido, eu vou ter que neutralizar ele com uma base. Pode ser uma base tipo hidróxido de cálcio, tá? Que é a cal hidratada. Pode ser também um sal de reação básica, tipo o calcário, ou ainda pode ser o óxido de cálcio, tá? Para terminar falando de funções. Como é que se faz para dar nome para um sal? Um sal que no caso é um sal halóide. O que é um sal halóide? Um sal que não tem o elemento oxigênio. Por exemplo, o NaCl. A gente pega o ânion, que é o Cl, acrescenta a terminação eto, mais a preposição de e coloca o nome do elemento que está na frente, que normalmente é o metal. O exemplo que eu dei, NaCl, ânion, com a terminação eto, cloreto. D, o nome do elemento da frente, Na, que no caso é o sódio. Seguindo nossas dicas, vamos falar então de balanceamento de equações. Para fazer o balanceamento de uma equação, eu preciso me atentar mais ou menos numa ordem. A gente utiliza o método das tentativas e primeiro a gente ajusta os metais, em seguida os ametais, hidrogênio e por último o oxigênio. Normalmente o oxigênio se ajusta sozinho, isso falando somente em balanceamento de equações. Se formos calcular a massa molecular de uma substância, já falando um pouquinho em cálculo estequiométrico, por exemplo, se eu quiser calcular a massa molecular da substância sulfato de alumínio, a L2SO4,3, eu preciso ter as massas do alumínio, do enxofre, do oxigênio. Só que nessa fórmula do sulfato eu tenho 2 alumínios, então eu vou ter que multiplicar 2 vezes a massa dele, que é 27, isso vai dar 54. Se eu pegar o enxofre, que na fórmula tem 3 átomos, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar 3 vezes a massa do enxofre, que é 32, isso dá 96.
E por último, na fórmula tem 12 oxigênios, vezes a massa dele, que é 16, isso vai dar 192. Somando os três valores, eu vou ter a massa de toda a substância, que nesse caso aí seria 342. Por último, ainda falando em cálculo estequiométrico, tá? A gente tem que se atentar para aquela regrinha que eu dei para vocês. Se vocês forem falar de substâncias gasosas, por exemplo, eu estou falando de 1 mol de gás carbônico, isso equivale ao quê? A massa molecular dele expressa em gramas. Nesse 1 mol de gás carbônico, eu sei que eu tenho sempre o mesmo número de moléculas, que é 602 vezes 10 a 23 moléculas. E neste 1 mol de gás carbônico, eu vou ter sempre o mesmo volume, que vai ser 22,4 litros, claro, na CNTP, em condições normais de temperatura e pressão. Se formos falarmos agora de 1 mol de cálcio, 1 mol de cálcio vai apresentar a massa atômica do cálcio, que é 40 gramas, e aí eu sei que eu vou ter também o mesmo número de moléculas, 602 vezes 10 a 23. Depois que vocês conseguirem montar essa regrinha básica, é só colocar o dado, a pergunta e resolver a regrinha de 3. Pessoal, por hoje era isso. Boa prova, façam com calma e até a próxima!